Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre língua portuguesa, sobre gramática novamente. Bom, se você está aqui nesse canal, é porque você está afim de aprender língua portuguesa, certo? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, ó, clica no sininho, inscreva-se para não perder as nossas aulas. A gente tem aula também sobre interpretação, além da gramática também. Então, se você quer gabaritar o concurso, quer ter certeza que você vai acertar tudo, segue a gente aqui e já deixa seu like aqui na aula, beleza? Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre palavras e expressões que causam dúvidas. Sabe aquele momento que a gente se pega, e agora? Né? É para eu ou é para mim? Como que eu sei? O que eu vou colocar? É essa questão que a gente vai fazer hoje. Olha só, vai resolver hoje. A frase abaixo que está integralmente... Opa! A frase abaixo que está integralmente correta é: está muito tarde para mim sair. Então, é aqui que a gente tem a dúvida, certo? Meu barraco está, cito, a Rua das Marrecas. Cito a é outro lugar que causa dúvida. Veja que essa questão ela foi construída, né, com os lugares que causam dúvidas. Ela foi construída com os aspectos da língua que causam dúvidas mesmo em cada uma das alternativas. Graças ao prejuízo, não pude viajar esse ano. Então, a gente tem graças a... Dentro da sala, haviam 10 alunos. Tem esse haviam. O carro derrapou e foi de encontro ao muro. Então, todas essas expressões aqui, palavras ou expressões, elas geram uma certa dúvida na escrita ou no próprio uso e elas aparecem bastante em provas de concurso. Então, vamos olhar para cada uma delas, certo? Está muito tarde para mim sair. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Lembrando que ele quer uma que está integralmente correta, não vai poder ter desvio, certo? O para mim, o mim, é um pronome pessoal do caso oblíquo. O que significa? Esse pronome não vai poder funcionar como sujeito da oração. Quem funciona, o pronome que vai funcionar como sujeito é o pronome pessoal do caso reto. Se aqui a primeira pessoa é o eu. Lembra o pronome pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa, eu. Então, quando a gente tem está muito tarde para mim sair, nós temos aqui um verbo e temos outro. Quem vai sair? Mim sair. Mim, pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, não pode funcionar como sujeito. Então, aqui a gente precisa ter para eu sair. Lívia, e se nós não tivéssemos o sair? E se nós tivéssemos está muito tarde para mim? O mim estava certo ou eu? Aí seria o mim, porque é complemento, certo? Está muito tarde para mim. Não tem o sair, ele não vai mais ser sujeito. E aí o mim estaria correto de acordo com a gramática, com as regras da gramática normativa. Então, essa alternativa não pode, porque teria que ser para eu. Lembra disso? O mim, pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, ele não vai funcionar como sujeito, ele não vai poder fazer nenhuma ação, certo? Meu barraco está cito a Rua das Marrecas. Essa palavrinha aqui, cito, que já nem é mais tão utilizada na língua portuguesa, já está bem em desuso, é a abreviação de situado, do termo situado. E aí a gente tem algo na língua portuguesa que se chama regência. Nós temos alguns verbos e alguns nomes que vão reger preposições, determinadas preposições. E isso é uma regra. Então, a gente vai ter um verbo, ele vai determinar, vai reger determinadas preposições e não vai aceitar outras na gramática normativa. Apesar da gente, no uso, no dia a dia, utilizar a preposição, às vezes a gramática normativa não aceita. Por exemplo, eu vou no mercado. É muito comum no dia a dia a gente usar o verbo ir com a preposição em. Eu vou no mercado, né? Em mais o, no. Só que a gramática normativa nos diz que
Quem vai a algum lugar. Então, essa oração, para estar de acordo com a norma, teria que ser eu vou ao mercado. Então, olha, fica para a gente soa formal, não soa como a linguagem coloquial, né, do cotidiano. Então, vejam, isso é norma, isso é regra. O situado, o que está situado em algum lugar. A regência nos diz que o que está situado em. Como cito é abreviação, certo? Então, ele segue a mesma regra do situado. Meu barraco está cito em. Só que aqui eu tenho um A, veja, até marcou com a crase aqui, né? A junção de dois As, um A que seria preposição e o outro artigo. Em mais a gente vai ter na. Então, meu barraco está, cito, na Rua das Marrecas. Seria de acordo, a oração estaria de acordo com a gramática normativa. Então, a B não pode ser a nossa resposta. Graças ao prejuízo, não pude viajar esse ano. Graças ao prejuízo. Qual é o problema aqui? A gramática normativa nos diz também que graças a só pode ser utilizada com ideias positivas. Prejuízo é uma ideia negativa, certo? Então, não vai poder ter o graças a. Nós deveríamos ter aqui, ao invés do graças ao, devido. Né? Indevido, prejuízo, não pude viajar este ano, certo? Devido ao prejuízo. E aí, a gente teria... eu cortei aqui, né? E a gente teria uma oração de acordo com a gramática normativa. Dentro da sala, haviam 10 alunos. Verbo haver. A gente tem que prestar muita atenção aqui. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Impessoal significa que ele não se relaciona com nenhuma pessoa do discurso. Então, ele não vai sofrer flexão, certo? Ele não vai sofrer, ele não vai pro plural, ele não vai concordar, estabelecer nenhuma relação de concordância. Então, o haviam, dentro dessa sala, existiam 10 alunos. O verbo haver, ele tem sentido de existir aqui, Dentro da sala existiam 10 alunos, certo? Então, esse haviam deveria estar dentro da sala, havia 10 alunos. Mas aí você está olhando aqui e falando, Lívia, você tirou a marca de plural aí do havia? Você riscou esse Mzinho aí, Mas você colocou existiam no plural? Presta atenção. Isso daqui é muito importante, que as pessoas confundem muito. O verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Mas o verbo existir não é impessoal, certo? Então, olha aqui. Verbo existir não é impessoal. Então, ele vai sofrer flexão. Então, era dentro da sala, existiam 10 alunos que existiam. Então, ele vai para o plural, certo? Verbo haver, com sentido de existir, é verbo impessoal, não sofre flexão. Agora, o verbo existir não é impessoal, e aí ele sofre flexão. Isso aparece também na banca para confundir a gente. E aí, o carro derrapou e foi de encontro ao muro. Essa oração está correta de acordo com a gramática normativa. Por quê? De encontro a tem o sentido de oposição, contra. Então, olha lá, o carro derrapou e ele bateu no muro, certo? Ele foi contra o muro. Então, olha, ele se chocou com o muro. Foi de encontro ao. Só que tem muita gente que confunde, que troca e usa o ao encontro de. Só que o ao encontro de tem o sentido de estar de acordo. As minhas ideias vão ao encontro daquelas que o professor apresentou na aula. Quer dizer, as nossas ideias concordam, certo? Agora, de encontro a é o choque, a oposição. Ao encontro de é o casamento aí, estar de acordo. Então, nessa questão, nós temos a alternativa E. Vejam que esse tipo de questão, né, parece bem simples, mas olha o tanto de regrinhas que a gente teve que lembrar da gramática normativa, que a gente teve que lembrar do pronome, aí da abreviação do situado, da regência. A gente teve que olhar para vários elementos gramaticais aqui
para conseguir resolver essa questão. E são assuntos que aparecem bastante, as bancas adoram fazer essas pegadinhas aqui. Beleza? Curtiu essa aula? Deixa o seu like aqui no vídeo e se prepara porque a gente está colocando vídeo direto aqui no canal. Já se inscreve para não perder nenhuma aula, beleza? Até a próxima!